Chegamos. Salve. Salve, salve! Como tá? Ótimo, comunicação funcionando. É estranho falar Carlos Viana da Silva, né? Mas então, Quase eu não consigo falar isso, né? O Carlos Viana da Silva é o nome profissional, mas meu brother de anos é alemão, para os mais é isso chegados, mais aí. íntimos, né? Cara, em primeiro lugar, muito obrigado por ter topado também falar com a gente aqui, cara, nessas 12 horas de empreendedorismo, brother. Pô, que bacana, Tony. Eu que agradeço o convite, né, meu? Tu sabe que a gente, né, somos amigos desde de muito tempo atrás e poder compartilhar esses momentos juntos, mesmo que virtuais, é muito legal, né? Eu sou amigo do alemão desde a época que ele tocava na orquestra sinfônica. Era sinfônica, não? Não sei se era sinfônica. Era, Na era na Orquestra de orquestra Lajada. de Lajado. Então, a gente é amigo desde a adolescência, se criou junto. Eu basicamente me criei com a tia Jane e com o saudoso Tatal, que dá uma saudade danada, né? E a gente acabou vindo morar para cá, agora só é virtual para a gente se conectar. E o Carlos topou bater esse papo aqui com a gente. E sobre um tema que é muito, muito legal. Eu tenho estudado um pouco, mas eu tenho certeza que o Carlos tem muito mais experiência nisso, que é futurismo, e aí a gente usou, entre aspas, futurologia, porque parece que quando a gente fala em futurismo é o cara sentado numa bola de cristal, o cara meditando, tentando imaginar e tal. Vamos começar a falar então sobre isso, futuro design para cenários incertos. A gente vive, Carlos, um cenário completamente incerto. Talvez a gente nunca viveu um cenário tão incerto. Vamos começar por onde? Vamos explicar o que é futurismo e aí vamos para o design para cenários incertos? Podemos começar por aí? Pode, com certeza. O que é Na futurismo? verdade, Para quem não sabe, o que é futurismo? É o cara que tem uma bola de cristal e sabe o que vai acontecer no futuro? assim, a gente tem que separar o futurismo, né, enquanto um movimento histórico, artístico, né, que nós tivemos na evolução da história das artes, um movimento futurista, né? Então não tem nada a ver com isso, esse nosso papo. Eu acho que até por isso a gente fala em futurologia, nessa brincadeira das palavras, em algo para pensando assim, antes de entrar no que é, eu te pergunto, é possível a gente prever o futuro, Tony? Tu acha? Olha, aí nós entramos já quase uma pegadinha, né? Mas tem gente que acha que sim, né? Com os relatórios, com números, tenta pelo menos prever o futuro, mas eu acho que no frigir dos ovos a gente está só dando um palpite, né? Tentei uma ferramenta nova aqui, vamos ver se vai funcionar. O que você tá vendo aí? Você já está compartilhando essa tela com todo mundo, tá bonito. Tá massa, né? Então até fiz, então vamos no começo, no primeiro aqui, né? Que era isso aí, futurologia. E a pergunta inicial é essa, né? Se vocês acreditam, quem tá vendo aí, ou se você, Tony, acredita, se é possível da gente prever o futuro, né? E como você estava comentando, então tem gente que acha que a partir dos números, né, a gente pode prever aonde a curva do corona vai passar, por exemplo, né? Uh, mas talvez não seria, acho que essa a nossa abordagem, né, com relação a cenários incertos. Eu imagino ainda fazer outra pergunta: é possível criar o futuro? Essa é boa, hein? Essa aí é boa. Não vou responder, Essa. vou deixar você se virar com essa aí, meu. Não, eu trago imagens, né? Eu tenho fatos. Eu vou deixar você se virar, como diz um amigo meu mineiro, dorme com esse barulho aí. Né? Quem inventa, aguenta. Quem aguenta, filho. Mas então, Tony, né, esse assunto de criar o futuro, de prever o futuro, é algo que me interessa bastante e desde que eu entrei no design, eu sempre imaginei coisas para inovar, né, pensando em melhorar a minha vida, a vida das pessoas ao meu redor, a vida da sociedade, né, e, e de certa forma sempre pensando no futuro, né, sempre olhando no futuro, imaginando o que ia ser o amanhã, o que ia ser né, qual seria a próxima inovação, qual seria o próximo passo da nossa sociedade. É, e então eu comecei a pensar, poxa, esses objetos que a gente tem hoje no dia a dia, eles foram inventados por alguém, né? Eles foram idealizados por alguém. Até esse objeto do Ricardo, que foi apresentado anteriormente, é fantástico, né? Então foi idealizado por alguém, ele criou algo, né?
E será que ele estava criando o futuro ou ele estava criando o presente nesse momento? Nós vamos fundo nesse assunto, é. Já entendi, Alemão. Boas reflexões. É uma boa reflexão, né? O que que a gente está criando? Será que é o futuro ou realmente é o presente, né? Porque a gente está criando uma solução para o presente, não é? Pois é, e como essas coisas que a gente cria agora impactam o futuro? É, Então, eu trago, como eu disse, eu trago algumas evidências, né, Tony? E aí a primeira delas é esse nosso querido robô aspirador, uau. que acho que todo lar deve ter, né? Acho que hoje em dia é um robô aspirador semelhante ao dos Jetsons, de lá 1962. Alguém pensou, né? Alguém imaginou, alguém idealizou, e hoje em dia alguém materializou aquilo que outro alguém lá na década de 60 concebeu. Essa nossa reunião aqui, né, por videoconferência, já aconteceu lá na Odisseia no Espaço, em 1968. Tá vendo ali o Skypezinho rolando, né, e uma comunicação. Exatamente. É. E nós aqui nos achando os modernões, né, Tony? Boa. Ainda nesse filme a gente tinha uma espécie de Siri, que é um comunicador virtual, né, um comunicador, um personal, né, uma agenda pessoal que responde por voz. Nessa mesma onda, no Jornada nas Estrelas, nós já tínhamos os celulares. Meu pai teve um bem parecido com esse, diga-se de passagem, na década de 90, né? Era uma arma, né, brother? Era uma arma. E isso tudo são referências do cinema, tá, Tony? Porque, assim, como tu sabe, eu tenho um pé nas artes bem, bem forte. Os dois? E então. Oi? Você tem os dois nas artes. É uma... Né? Deu. Eu... Nessa fonte eu me afoguei quase. Na realidade, eu não fiz uma própria introdução, talvez deveria ter feito uma introdução mais profunda, mas o Carlos é um músico de mão cheia, né? Um designer de mão cheia. Depois a gente vai falar também sobre a veia empreendedora, Com certeza. vamos ter que falar sobre isso também, né? Então, boa essas referências do cinema, acho que é bem ilustrativo, velho. Porque no fim das contas o cinema ele permite uma das coisas, explorar uma das nossas capacidades, que acho que a principal delas que nos diferencia né, dos seres ditos racionais para irracionais, que é a criatividade. No cinema a gente não tem limite para nada, a gente não tem limite de gravidade, a gente não tem limite de quantas vidas a gente tem, a gente não tem limite nenhum, né? E ali a gente pode explorar a nossa pura e simples criatividade, sem limites, né? Sem o filtro que a realidade nos impõe. Então, por isso que eu gosto de trazer essas referências do cinema para expressar essa ideia de futurologia. Boa. É uma boa referência mesmo. Um outro filme aqui, Apertem os Cintos, que o piloto sumiu, de 1982, um scanner corporal já, hoje praticamente vai ser indispensável, né? Scanner corporal. Eu acredito que após essa né, crise do corona, as nossas relações de transporte vão ser sensivelmente afetadas, né? E talvez a gente vai ser escaneado contra várias doenças antes de poder sair do país e entrar em países, né? E aí em 1982, nesse filme já tinha essas referências de um scan corporal. Boa. Essa para mim é o melhor, né? De Volta para o Futuro. O senhor Marty McFly ali com uma espécie de óculos de realidade virtual, né? Realidade aumentada, não me lembro qual é que era, mas lá em 1989. E hoje estou eu aí nas horas vagas botando um óculos de realidade virtual para dar uma desopilada no mundo virtual, dando umas jogadinhas. Né? Verdade, cara. Olha que interessante, hein, gente? Impressão. Esse também com certeza tu viu, né, Tony, na sessão da tarde. Mulher. Impressão 3D em casa. Hoje em dia as impressoras 3D elas estão onipresentes, né? A gente imaginava algo super oneroso e hoje agora com 2, 3 mil reais já é possível comprar um equipamento para imprimir objetos na sua casa. O senhor Tesla se dizia muito inovador, né? Ali o nosso queridão, mas na década de 90
no filme, como é que é? O Vingador do Futuro já tinha os carros autônomos. Boa, verdade. Cada vez mais, a realidade mais aqui nos Estados Unidos está cada vez mais comum, né? Não, com certeza. E acho que é a tendência, né? Ele, o Elon, ele defende que a gente ainda não, como é que eu vou deixar vou confiar a minha dirigibilidade em uma câmera, né? Mas só que hoje a gente tem duas câmeras, né, que são os nossos olhos dirigindo, guiando por nós, e o carro da Tesla tem, sei lá, acho que 12, 13 câmeras, então ele é tecnologicamente muito mais avançado do que os seres humanos, Não, é né? impressionante se quem tem a oportunidade, nos materiais adicionais que eu vou mandar na segunda-feira, vou mandar um vídeo que com certeza você já deve ter visto também, que é os acidentes que o Tesla evita, né? Que é um negócio Sim, impressionante. Você não vê nada e o Tesla já está freando e aí acontece o acidente 2 segundos depois. Como é que esse carro viu isso, né? sim, né? Da onde saiu essa? Mas interessante. Agora eu abri o Facebook para ver como é que tava aqui a live acontecendo. Bacana, fica a tela e um pop-upzinho nosso em cima. E conforme eu vou falando, eu apareço. Quando você fala, você aparece. Olha que bonito. Essa tecnologia é demais, né? Bonito. E aqui então o Minority Report, que já é um pouco mais moderno, com essas interfaces holográficas e tangíveis, né, no ar, assim. E então, respondendo a pergunta, então, antes, né, eu acredito que prever o futuro, acho que é meio que algo fantasioso, né? Tudo bem que a gente tem dados que nos sugerem uma indicação para um caminho, mas o que é fato é que a gente consegue criar o nosso futuro, né? Muitos desses inventos aí que o filme, que o cinema trouxe há uns anos atrás, hoje a gente está vivenciando e consumindo e, de certa forma, né, experimentando no presente algo que um dia já foi só sonho de um futuro. Então, nós temos algumas técnicas, algumas ferramentas para olhar para esse futuro, né? Porque no fim das contas a gente tem que pensar em cenário. E quando a gente pensa em cenário, sempre é amanhã, né? Eu vou criar para amanhã, eu vou colocar esse meu produto aonde? É numa região, é em Los Angeles, é em Miami, é em Nova York, tá, ok. Mas é em que ano que esse produto vai estar acontecendo? Não, daqui 5 anos. Então, daqui 5 anos, gente, é muito tempo, né? A tecnologia, ela dobra a cada 18 meses, então a cada 5 anos, a única coisa que permanece igual, acho que é a Copa e as Olimpíadas, né? Porque o resto tudo se altera nesse meio Mas tempo. Né? as Nem Olimpíadas isso mais. já mudou. Já era. Então, é, e nós temos um autor que fala, né, que falava, né, já é falecido, que é o Bauman, da modernidade líquida, da vida líquida, que hoje as nossas relações, sejam elas relações pessoais ou relações materiais, né, nossa relação com os objetos, ela é líquida, as coisas não foram feitas para durar muito tempo. Então, essa evolução natural das coisas, ela passa muito pelos cenários que a gente está pensando num futuro, né? Então, acho bacana a gente teorizar sobre futurologia, né? O que vem amanhã, o que são os próximos passos da nossa sociedade, enquanto sociedade, ainda mais agora que estamos estabilizados, né? Desestabilizados, perdão. Mas eu te confesso, Tony, eu já apliquei esse workshop em algumas turmas e, enfim, já desde 2015, perdão, que eu faço esse workshop falando sobre o futuro, falando sobre técnicas, né, de prevermos cenários, e em nenhum cenário, nem nos piores cenários, ninguém pensou numa pandemia como essa que a gente está vivendo do corona e com uma bactéria. Né? Já surgiu o meteoro, já surgiu o Yellowstone, já tinha surgido, né, os cenários catastróficos assim, mas nenhuma pessoa até hoje tinha previsto, né, uma pandemia tão grande nessa nossa sociedade contemporânea que estamos vivendo. É algo muito Então, curva, né? Assim, nem nos piores pesadelos alguém conseguiria pintar um cenário desses, né? não, é completamente inovador. Então, a gente, nesse momento, acho, de crise, crise global, a gente tem que, mais do que tudo, ter calma, né, para analisar os fatos e aproveitar que tem vários economistas já dizendo que o nosso mundo não vai mais ser igual como era anteriormente, que alguns filósofos, né, já estão, pessoas que estudam realmente a sociedade, não só fazem especulação, dizendo que a nossa sociedade, como era antes da crise, já não vai mais ser a mesma. Então, nós temos que aproveitar esses momentos para, de fato, criar aquilo que a gente quer amanhã, né, para
para constituir os novos objetivos, novas formas de viver em sociedade, né? Que nem hoje de manhã eu estava vendo a sua live aqui, achei fantástico o depoimento do casal do Japão, o senso de comunidade, né? Aquilo para mim ficou muito forte. É verdade, é completamente diferente. Acho que a gente vai reaprender essas coisas, né? Exatamente, e muito dessas nossas relações, elas vão ser alteradas, relações com os objetos, relações com os negócios, né? E aí tem muito a ver com propósito também agora, né? Essa questão de criar cenários, que nem o Ricardo tinha comentado. Qual é que é o propósito de um negócio nesse novo cenário, né? Quais serão os negócios que vão se manter nesse novo cenário? A gente já está tendo uma limpa, né? Negócios que não estão adaptados para a tecnologia, estão sofrendo muito, né? Seja uma tecnologia de teleentrega virtual, ou uma tecnologia de um canal de comunicação onipresente, né? Um omnichannel, para atender seus clientes em todas as redes e ter contato mais pessoalizado. Então, as empresas que não têm tecnologia agora nesse cenário já estão sofrendo muito. Então, a gente dá uma olhada em algumas técnicas para tentar ajudar os empreendedores nesse momento, eu acho que é um assunto muito bacana. É bem interessante mesmo, bem interessante. Bom, aqui deu uma travada, não foi impressão minha, não? Não, tamo junto. Tamo junto? Bom, tem alguns comentários aqui, deixa eu já pegar um comentário aqui da Mara. Ela está dizendo o seguinte: assistir programas de TV e filmes pelo telefone, ou ao contrário, pelo Smart TV. Acho show também, né? Que antigamente a gente tinha só uma maneira de assistir conteúdo, que era super controlada, agora a gente vê, por exemplo, a gente está nessa live aqui, o pessoal está olhando a live no YouTube na televisão, né? Então, é inovação que fantástico, né? Eu tive uma experiência né, em 2006 na Europa que eu fiquei tipo assim, fantasiado porque tinha uma máquina de tipo de dispensar dinheiro que ela dispensava fita cassete. Eu pensei, meu Deus, que tecnologia, né? O que é isso? Isso em 2006, Tony, né? Nossa. 2006, ontem. E agora a gente está aí com essa possibilidade, né? Que você está falando que a gente não tem como prever, mas tem como criar, né? Porque o criar Exato. seria, entre aspas, o prever, né? Eu acho que, e principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está criando o futuro quando a gente está criando os nossos produtos. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Carlos, vamos falar uma coisa seguinte, vamos falar da tua veia empreendedora. Claro, com certeza. Você vem de um lar de empreendedor, né? Seu pai foi um grande empreendedor. Exato. Conta um pouquinho da tua veia empreendedora, como é que foi, desde quando? Você sempre teve essa coisa meio de empreendedorismo? Conta aí. Tu quer desde o começo mesmo, desde o oráculo? Eu ia falar, eu tinha você falar, né? Desde o oráculo. Conta você é o dono da história, então conta você essa história do oráculo. O que é o oráculo? Bom, então eu conto a história, mas eu não conto quem são os artistas, tá? Não, deixa para para você contar depois quem está envolvido. Mas muito bem, então, como o Tony comentou, eu sempre tive essa vontade de empreender, e isso vem de família, né? Meu pai, ele sempre foi empresário, minha mãe sempre foi professora, e por hora minha mãe também era empresária, junto ajudando meu pai, e isso acabou passando para mim. E no fim, ali na adolescência, não tinha muitos recursos, e também uma das empresas que meu pai administrou ao longo da vida estava enfrentando problemas, né, em função de uma crise financeira, e eu pensei, não, eu tenho que fazer por mim. Isso eu estava ali no segundo ano do ensino médio, e eu já tinha algumas ferramentas de design, algum domínio de algumas ferramentas, e aí eu pensei assim, não, quer saber? Eu vou criar alguma coisa para que eu possa ganhar alguma coisa. E a primeira ideia que eu tive foi fazer um fanzine, né, um jornalzinho autoral, entre aspas, autoral, né, porque naquela época poucas pessoas tinham internet, e eu tinha o privilégio de poder ter conexão com a internet em função dos negócios do meu pai, e acabava tendo acesso a conteúdo, os memes que hoje a gente não para de receber no Instagram, eu tinha um pouco de acesso a isso nas madrugadas, né, quando era permitido ficar da meia-noite às 6 da manhã na internet. O pulso era um pulso só, não era? Era um pulso só, saudoso pulso. E então, nessa época eu resolvi empreender,
e chamei alguns amigos do colégio, mas o grande objetivo era que a gente queria entrar nas festas de graça para poder estar na social, para poder curtir com os amigos. Então a gente pensou, não, dentro desse jornal nós temos que ter uma sessão de fotos de festa. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos lá negociar com o cara da festa. Beleza, o cara da festa aceitou. O segundo passo, nós não temos câmera fotográfica digital, nós precisamos negociar com a empresa que fornece o filme. Aí a gente foi lá, negociou com a pessoa que fornecia o filme, a pessoa aceitou. E assim ia, né? Era um empreendedorismo meio que no escambo, na garra. Aí a gente queria ir no cinema, negociava ingresso com o cinema em troca de anúncio no fanzine. Né? E isso foi bacana, porque do fanzine gerou vários contatos. Depois a gente acabou fazendo uma página num jornal local. Né? Tu lembra o nome da página? Agora e vai. Não, pega e vai. Pega e vai. Pega... E aí, quando agora o Alemão tá falando a gente, era a gente, eu e ele. A gente tinha uma página no jornal local que basicamente a gente fazia permuta, né? Tinha uma loja de locação de DVDs, lembra disso? De CDs? Meu Deus, é. Aí a gente trocava por locação e tal, era um empreendedorismo, tipo assim, para suprir as necessidades que a gente tinha, né? A adolescência, né? Os nossos problemas era ter um filme para assistir ou alguma coisa para fazer, né? Ocupar nosso espaço de forma criativa. Mas isso, de fato, acabou sempre ficando muito presente na minha vida, esse empreendedorismo, né, do Oráculo, porque me fez quebrar várias barreiras de ir à luta dos meus sonhos, de querer fazer as coisas por mim mesmo, de não esperar nada cair no meu colo. E assim foi, né? Então, acabei entrando na faculdade, seguindo design, e no meio da minha faculdade, meu pai acabou falecendo, né, nessa caminhada, daí por isso a veia empreendedora, naquela época eu basicamente só estudava e fazia alguns freelas, nada profissionalmente muito ativo, e acabou que da noite para o dia eu tive que ajudar a organizar e a gerenciar uma empresa que eu não tinha a menor ideia, e acabei gostando desse desafio, e estou nesse auxílio até hoje, né, nessa gerência dessa empresa de embalagens de madeira e produção de biomassa. E aí, assim, é bacana contar um pouco da história, porque era uma produção de fábrica a origem da empresa era uma transportadora, e dentro da transportadora sobravam muitos pallets. E aí, nessa transição, eu acabei percebendo que o pallet poderia ser um negócio mais rentável que o transporte em si, né? E nós acabamos modificando o nosso processo. Nessa de fazer o pallet, eu percebi a questão ecológica envolvida, né? Porque tinha muita compra de madeira e o custo energético muito forte. E eu também sempre fui muito estimulado pela minha mãe a ter um pensamento ecológico. Vários projetos de salvar o Rio Taquari, de fazer, né? Muitos do Centro de Tradição Gaúcha tinha esse viés ecológico muito forte também nas suas atividades. E acabei modificando a lógica de uma empresa que produzia embalagens de madeira para uma empresa que coleta resíduos de madeira. Então, hoje o nosso foco principal é coletar resíduos de madeira de indústrias do ramo alimentício, que isso é um problema, né? A gente tem que manter os pátios das empresas limpos e tem que manter a higiene toda, né, para a cadeia dos alimentos continuar fluindo. Então, a gente se especificou em coleta de resíduos de madeira para oferecer esse serviço num cenário que ninguém oferecia naquele momento. Então, hoje, o nosso principal foco na Pallets Viana é essa coleta de resíduos de madeira e produção de biomassa, que, no fim das contas, é o subproduto, né? A biomassa é o cavaco que a gente acaba classificando a matéria-prima e produz, e faz um processo de separação de metais e, enfim, somos né, as formiguinhas do meio ambiente reciclando para dar uma destinação correta a todo o material que a gente consegue coletar. É muito interessante a tua jornada, porque conhecendo bem o Alemão desde a adolescência, ele sempre foi um cara muito empreendedor, assim, sempre buscando fazer coisa e tal. E quando cai esse negócio no seu colo, infelizmente foi por uma tragédia, que é a perda do seu pai, que faz uma falta danada, mas ele está num lugar melhor que a gente, com certeza, né? Com certeza. Em cima tá bem melhor que a gente. Mas você toma esse desafio, toca adiante, refaz o negócio, inova. Essa coisa que a gente está falando da futurologia não tem como prever, mas tem como criar o futuro. Você cria um futuro diferente, a empresa começa a girar, começa a dar certo, você se torna uma referência nesse setor, fazendo realmente um papel. Aliás, o envolvimento, o cuidado do meio ambiente é um dos pilares de todos os negócios BAM, né, onde a gente está falando de integrar fé e negócios.
um dos pilares é o meio ambiente, tem que ser uma empresa que tenha a sustentabilidade como um dos pontos principais. Mas aí acontece, se tu permite, Alemão, a gente falar sobre isso, acontece algo muito difícil para vocês. Vocês estavam saindo de uma crise e agora estão com essa nova crise que é o coronavírus, mas aconteceu algo super difícil na empresa de vocês há pouco tempo, né, que foi um incêndio que vocês acabaram tendo que passar. Se você pudesse falar um pouquinho disso aí, até para quem está nos acompanhando, poder orar por vocês depois também, né? Com certeza, Tony. Foi realmente um momento difícil. O país estava numa crise desde 2013 e graças a Deus o nosso segmento ele proporcionou que a gente com algumas atividades conseguisse, né, como diria o poeta, dar uma dribada, dar um drible na crise e estava seguindo com a nossa perspectiva de crescimento contínuo, assim, né, como, né, toda empresa prevê. Inclusive, agora 2020, nós havíamos começado janeiro como um ano daqueles assim que prometia ser o melhor ano, né, da nossa história. Eu digo nossa, né, porque é um empreendimento familiar, tem a minha esposa, a minha mãe envolvidas no negócio. E aí no final de janeiro a gente né, foi até agora não sabemos como, sofremos uma fatalidade que todo o nosso depósito, nosso maquinário, nosso matéria-prima acabou pegando fogo em uma noite trágica do dia 29 de janeiro. E, enfim, né, foi um evento muito traumático, mas estamos aí de novo, já o galpão reconstruído, já com a equipe toda trabalhando de novo, né, ninguém ficou sem emprego, tá tudo certo. Óbvio que o susto foi grande, né, o trauma vai ser difícil da gente superar, mas eu acredito que esses desafios só vêm para quem tem coragem mesmo de desafiar, né? De ser desafiado e topa coisas, cenários incertos, né? Que nem o tema da palestra. Cara, e aí eu pedi para você falar sobre isso, porque justamente isso demonstra o que o empreendedor né? Que a gente às vezes tem que enfrentar coisas que a gente não gostaria de enfrentar, que são super dolorosas, que a gente preferia evitar, mas que elas acontecem, faz parte da vida. O que a gente precisa fazer é justamente isso que você está falando, reerguer, pensar nas pessoas, né, Alemão? Pô, que legal que você está falando que ninguém perdeu o emprego, vocês seguraram a onda e vão se recuperar. Que quem tem a ver empreendedora, quem cuida bem das pessoas, quem tem esses princípios e valores, com certeza consegue sair disso, né? Não, com certeza, e muitas vezes nessas adversidades a gente acaba percebendo a união do grupo, né? A união do coletivo, como os nossos colaboradores, a equipe aqui que faz de fato a Pallets Viana rodar, se uniu, né, em função de uma causa que no fim das contas eles assumiram como deles, né? Também, porque no fim das contas todo mundo depende, né? Dessa indústria para trabalhar, enfim, né? E acabaram ficando muito mais unidos e hoje dá gosto de ver a união da equipe, né? E como a gente está superando, cada dia é um novo desafio, né, Tony? A gente ainda não está 100% estabilizado como era né, anteriormente, mas cada nova semana é uma vitória, né? Consegue reinstalar alguma coisa que estava perdida, todo mundo comemora. E, né, a gente acaba comemorando as pequenas conquistas de novo e acaba dando um gosto de trabalhar, né? A gente acaba redescobrindo o nosso negócio apenas com um desafio. Eu não sei para você, brother, mas para mim também esses momentos, por mais difíceis que sejam, eles fortalecem a nossa fé, né? Com certeza. E eu acho que também tem esse lado positivo, né? É um desafio, né? A gente, no meio da crise, a gente acaba pensando, a cabeça da gente tende a pensar, né, coisas negativas, e aí no meio desse cenário a gente tem que manter a calma, refletir, respirar, orar, né? Manter a cabeça na linha do pensamento. E que tudo passa, né? São fases. Nós já estivemos bem pior, em fases bem piores. E é só a gente projetar o que a gente quer daqui para frente e construir, né? Bora lá. Nós temos uma energia criativa, uma energia, né, um poder atrativo de coisas boas. Vamos usar isso a nosso favor. Sabe que hoje de manhã a Fabiana estava falando sobre autoliderança, ela falou que a gente perdeu muitas coisas com essa crise, mas ela listou algumas coisas que a gente não perdeu. E uma das coisas é o que você acabou de falar, a gente não perdeu o poder de criatividade. Por mais que seja uma crise difícil, por mais que a gente continua sendo criativo, né? Então, isso é o lado positivo. Brother, vamos encaminhando para o final do nosso bate-papo, a gente está falando sobre futuro e tal. Quais então são as dicas que você falou que não dá para prever, mas dá para criar?
quais são as dicas que você daria para a gente, então, criar esse futuro quando a gente está falando de negócios? Com certeza. Eu vou compartilhar de novo aqui a tela, porque, né, eu gosto. Bem youtuber agora eu tô, né, Tony? Tu sabe Ah, que bora lá. essa quarentena... Seus slides aí. Essa quarentena me transformou, né, num professor remoto. Eu tô 9 turnos aqui, né, agora controlando uma turma em turmas EAD, né, em encontros síncronos com os alunos, e tá bem legal. Mas então, Tony, né, nós temos essa metodologia de trabalho que o senhor Walt Disney utiliza, que ele é campeão de criar cenário, ele é campeão de fazer inovação, né, então, e de fazer negócios. E esse cenário ele pressupõe que a gente divide a nossa ideia em alguns passos, né, os nossos objetivos em alguns passos. O primeiro deles é a gente encarar um papel de sonhador. Eu posso sonhar tudo, e aí eu utilizei uma imagem de referência da realidade virtual, porque na realidade virtual, para quem ainda não experimentou, é fantástico, eu recomendo pelo menos uma tentadinha assim, né, no shopping mais próximo, quando tudo voltar ao normal, porque lá a gente pode tudo. Lá a gente pode voar, lá a gente pode mergulhar, lá a gente pode ir para o espaço, né, ir para qualquer lugar. Então, para a gente criar esse cenário, a gente tem que pensar à frente, óbvio, né, no local e na data exata que a gente quer alcançar os nossos objetivos e sonhar, né? Sonhar o mais rápido possível, sonhar bastante, não dê limites para esse sonho. Então, assume esse papel, né, de sonhador. Para um próximo passo, a ideia é que a gente assuma um papel de realista. A gente coloque a mão na massa e liste ou traça um plano, traça uma estratégia de como a gente faz, né, para tornar esse sonho de anteriormente uma realidade. Então, aqui a gente não tem limite de orçamento, a gente não tem limite nenhum de materiais, de tecnologia. O nosso limite aqui é a realidade. Então, nesse segundo passo, a gente liste tudo aquilo que consegue fazer para trazer para a realidade. E um terceiro passo é assumir o papel de crítico. E aí essa imagem aí, né, a gente acaba utilizando, né, toda tragédia traz imagens ruins e boas, né, então eu trouxe uma imagem... Oi? As famosas histórias de guerra. Isso aí, né? E no final a gente assume um papel de crítico, o mais crítico possível, aquela pessoa, o advogado, né, do capiroto, aquela coisa chata, assim, sabe? E a gente liste o que pode dar errado, mas sobre um aspecto muito cruel, porque a gente acaba limitando todas as ideias, aquelas ideias que ainda poderiam fugir da realidade, a gente acaba afunilando essas ideias, né, para que de fato execute aquilo que é possível mesmo, e a gente pode nesse processo fazer um processo iterativo, né, então de ficar indo e vindo, fazendo um ciclo de hora assumindo o papel do sonhador, hora do realista, hora do crítico de novo, alternando esses papéis e observando qual é que é o meu propósito, aonde eu quero chegar com essa inovação, aonde eu quero chegar com o meu negócio, né? E se fazendo essa pergunta o tempo inteiro, né? Trocando de papéis e papéis e papéis. Uma coisa que a gente não comentou, que tu pediu para mim, né, antes da reunião, era falar sobre a Singularity, que eles têm alguns cursos, a Singularity University, de previsão de cenários futuros, e eles, desses cursos, uma ferramenta bastante utilizada, Cross-Fertilization of Ideas é o nome da ferramenta, que também a gente pode utilizar para ter ideias. Muitas vezes eu posso ser o sonhador, mas eu tenho dificuldade em sonhar, né? Eu fico pensando assim, tá, mas eu não consigo sonhar, eu não consigo imaginar um futuro diferente. E aí tem uma ferramenta que eu achei fantástica, dentre as quais eles apresentaram uma ferramenta que eu achei muito massa, muito bacana, que é essa ferramenta de Cross-Fertilization of Ideas. E aí eu trouxe um exemplo de como ela pode ser aplicada. Esse foi o primeiro celular da família Viana, Tony, tu acredita nisso? Ah, nossa, velho, mas aí, que isso? Isso é muito. Esse é o celular do meu avô, o meu vozinho, ele foi trabalhador da CRT e ele foi uma das pessoas responsáveis por expandir a comunicação no Rio Grande do Sul, ali na década de 40, por ali. E esse era o telefone de campanha, quando ele queria ligar para casa, ele subia no poste, plugava no poste mais próximo e ligava para casa com esse telefone. Genial, cara, histórico, genial.
Né? Então, essa pergunta, assim, qual seria a próxima evolução? Na última feira de inovação ali do Texas, ali, como é que é o nome da feira? SXSW, né? Eles chegaram ao entendimento de que as nossas telas, elas já estavam no limite. Nós já não temos mais como avançar tecnologicamente falando nas nossas telas, né? Nos dispositivos tangíveis. Então, eu fico pensando em como essa pergunta ela pode ser replicada e como a gente pode usar essa ferramenta de cross-fertilization of ideas para tentar imaginar um cenário futuro e uma inovação. Então, esse é o nome da ferramenta, cross-fertilization of ideas, pressupõe o seguinte: a gente pegar ideias de áreas que naturalmente não são conectadas, áreas disruptivas, né, que naturalmente elas não estão junto, e extrair o que de melhor essas áreas têm para utilizar em nossas ideias. E aí aqui eu sigo no exemplo, como a junção de várias áreas poderia resultar na resposta daquela pergunta. Como a junção da ficção científica, da sustentabilidade, da nanotecnologia, física quântica e uma espécie de educação 3.0, assim, né? Porque a gente botei ali 3.0 por não saber o que seria essa educação nova que a gente ainda precisa. Opa! E aí eu comecei a fazer painéis visuais, uma espécie de mood boards, que no design a gente chama, muito sintéticos, né? Os mood boards eles podem ser bem mais amplos do que isso, mas trazendo algumas imagens para eu conseguir visualizar o que a ficção científica traz de insights para o meu negócio. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de projeção holográfica do filme do Iron Man, do Avatar, né? Aqui, e do Minority Report, essa questão das telas tangíveis. Da sustentabilidade, princípios de energia solar, de materiais, né, energia limpa, de menos locomoção, novas formas, novos recursos, né, sendo utilizados. Da nanotecnologia, trouxe algumas ideias meio disruptivas, mas já bem plausíveis, que é a utilização do grafeno. Essa rede de carbono aqui para representar uma rede de grafeno, que acho que em breve vai ser um material super versátil, vai possibilitar que a gente faça umas inovações muito interessantes na área da tecnologia. Trouxe aqui uma espécie de e-skin, né, uma pele que interpreta os nossos mínimos movimentos, e com esses pequenos movimentos eles podem ser interpretados em bytes e transformados em informações para a gente controlar dispositivos. Da física quântica também ainda, a questão de tudo é frequência, né? Do fato da gente, nós sermos frequência, sermos manipuladores de frequência, sermos criadores de frequência, né? De energia positiva, de energia negativa, tudo afeta a nossa frequência ao nosso redor. E da educação, uma espécie de autoaprendizado, conceitos relacionados a novos paradigmas de uma sociedade fluida, para tentar reunir isso tudo em um produto. E aí, lógico que foi um exercício de criação rápido, assim, né, Tony? Sem julgamento de material. Dá um visual de como fazer. Não, aqui é só um cenário futuro e pensando numa ideia, se possível, para a gente criar daqui a 20, 30 anos, não sabemos quando. E aí, né, nesse exercício foi desenvolvido o Third Eye, uma espécie de Frequency Driven Holographic Projector, pensando em como poderia ser as próximas comunicações. Essa imagem é forte agora, né? Eu já estou no futuro. Eu imaginei que talvez a gente poderia ter um dispositivo né, que acoplasse na nossa tela, na nossa cabeça aqui, e interpretasse nossas ondas sonoras, nosso pensamento de alguma forma e transformasse em comunicação. Então, talvez para um Avatar, para um filme, né, do Steven Spielberg ia ser ótimo, né? Mas então, assim, é uma ferramenta que a gente se permite pensar, a gente se permite viajar nos conceitos, né? Brincar com áreas que não foram tão utilizadas naturalmente para criar produtos. Recentemente eu fiz uma pesquisa, Tony, com a fábrica de gaiteiros ali em Barra do Ribeiro, né, do Borguetinho, porque assim como a gente tem o cross-fertilization of ideas, nós também temos o cross-cultural design, que ao invés de cruzar áreas distintas, a gente cruza culturas distintas.
E a gaita que o Borghettini produz ali na Barra do Ribeiro é um produto originário desse tipo de ferramenta, né? A gaita ela veio da Europa, a gaita ponto, essa, né, derivada do bandoneon, e quando chegou aqui né, no Rio Grande do Sul, ela tinha muita fragilidade no seu fole. E aí, né, nossos fandangos eram muito assim mais pegados assim do que a música italiana, e que a gaita acabava não resistindo. Então, através de um processo de entender a cultura do gaúcho, de tocar como um pouco mais, o som um pouco mais vibrante, um pouco mais entusiasmado, o Borghettini fez um projeto e foi evoluindo o seu produto até chegar numa inovação com base na mudança cultural, né, de um produto que era da Itália, veio para cá e tal, tudo mais. Interessantíssimo, interessantíssimo. É muito interessante. Você tem mais alguma coisa no slide aí? Obrigado. Boa, boa. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela, então. Justo. Stop sharing. Ok. Aí. Olha só que interessante. Eu não sei se vocês conseguiram pegar toda a linha de raciocínio, mas você começa a imaginar, né? Pegando ali, então, do sonhador, realista e crítico, você começa a criar cenários, imaginando aí a sua empresa, o que você trabalha, o que você pode criar. E é um exercício completamente de imaginação, que às vezes é até meio maluco, porque futuro é uma coisa que é futuro, né? Não tem como você saber o que é. Então, muito legal, cara. Acho que é uma metodologia, uma ferramenta muito boa, que é bem prática, assim. Espero que o pessoal tenha pegado a essência da ideia. É bacana brincar com essas ferramentas porque a gente não tem verba, né, Tony? A gente pode sonhar. E quando a gente sonha, e quando a gente realmente sonha fundo, a gente vai atrás do nosso sonho, a gente acaba realizando o nosso sonho. E aí não importa se aquele sonho é difícil, a gente vai atrás dele e acaba traçando planos para conseguir chegar lá, né? Então, acho que a gente tem sonhado pouco ultimamente, sabe? As pessoas estão vivendo muito no automático e acabam não sonhando tanto, né? Acabam só consumindo aquilo que lhes é entregue, não se questionam muito sobre os nossos cenários e acaba sonhando pouco, né? Eu vejo que a gente já sonhou mais em outras ocasiões. Então a gente poder... Essa crise já faça a gente dar a chacoalhada na árvore que a gente precisa para voltar a fazer isso, né? Cara, deixa eu ler alguns comentários aqui, tá? Justo. O Fabiano está dizendo o seguinte, o Fabiano dizendo, realidade virtual, mergulhei nesse mundo em 2015 com o Google Cardboard, lembra? Que era uma experiência maravilhosa e barata para ser óculos de papelão. Lembra disso? Lembro, com certeza. O Abel está dizendo o seguinte, muito inspirador, Carlos, em tempos de pandemia traz muita esperança, obrigado por compartilhar. Também o Leonardo Valeu, Abel. Seguinte, sim, dever de casa, procurar conhecer estas ferramentas, show de bola. Maravilha. Se possível, a gente puder ter acesso a esses slides aí, brother. Aí com certeza, te mando já. Eu mando para a galera nesse material de apoio que a gente vai mandar na segunda para quem registrou o e-mail lá no tonedemo.com.br/12 horas. Brother, muito obrigado, cara, por compartilhar teu conhecimento. Você é gênio, sempre foi gênio, sempre será gênio. E é muito bom que eu posso me vangloriar dos meus amigos. Cara, tem um amigo meu que é gênio, cara é futurologista, agora eu tô nessa. O meu amigo é futurologista, rapaz, que é isso. Cara, muito obrigado pelo carinho aí e por ter participado com a gente, viu? Pô, Tony, eu que agradeço a oportunidade de estar contigo aqui junto no canal, né, de estar nessa live. Tem sido uma novidade estar online para mim. Apesar de tudo, sou muito tímido, por incrível que pareça. Então... Quem te conhece no dia a dia vai te dizer que é mentira, né? Mas o pior é que né? Daí, então, vencer esses desafios também é interessante. Então, muito obrigado por estar junto nessa caminhada. E muito legal a tua ideia, cara. Muito legal de ficar 12 horas aí, né? Agitando esse cenário do empreendedorismo. E pode contar comigo para o que precisar, né? Tamo junto sempre. A gente vai fazer muita coisa junto sim, cara. Abração, mano. Um abração na tia Jane aí, tá? Valeu, mano. Até mais, cara. Valeu.